Bueno, vamos a continuar, dar inicio a mesa Fronteiras que unen. Xa comentei antes cal era a perspectiva dende a que abordaremos esta idea da fronteira como espazo, como dixo a presidenta de unión entre ambos os dous países e, en concreto, a primeira intervención propusemos por unha parte a Miguel Areosa Rodríguez, que ven representando a Dirección Regional de Cultura do Norte de Portugal, a Iago Lestegás Tizón, do Grupo de Investigación de Análisis Territorial da Universidade de Santiago de Compostela, que nos falaran sobre patrimonios das fronteiras nas políticas patrimoniais. A idea, como comentei, era comenzar cun análise das xestións que se fai, da xestión que se fai do patrimonio, de patrimonios que, ao fin e ao cabo, non son comuns entre ambos os dous países. Non vou a demorar moito en presentalos, simplemente comentar algunhas cousas, como a sempre, xa saben que teñen coa documentación proporcionada os currículos completos de todos os participantes no Congreso, comezarán eles, despois daremos paso os seguintes participantes desta mesa. Miguel Areosa Rodríguez, como xa dixen, ven representando a Dirección Regional de Cultura do Norte. El licenciado en Historia pola Universidade de Porto, tamén fixo mestrado en Arqueoloxía, ten unha importante formación, como poden ver, en Administración Pública e Xestión Pública, o cal para nós era importante para abordar esta temática que lle propusemos. Entre o ano 2013 e 2018 foi director de Servizos de Bens Culturais da Dirección Regional de Cultura do Norte e actualmente é asesor principal da mesma institución. E pola súa parte, Iago Lestegás Tizón é arquitecto pola Escola Superior de Arquitectura de Madrid, aínda que logo ten unha formación posterior nas universidades de Belgrado, en Buenos Aires, na Universidade de Noruega de Ciencias e Tecnoloxía de Trondheim, e tamén estudou en Estados Unidos, en Boston. A súa tese de doutoramento, Mercantilización Urbana na Periferia da Eurozona, o caso do Centro Histórico de Lisboa, fai que tamén se xa unha persona polo seu traballo no país veciño a que tamén puidéramos abordar para traballar esta cuestión da xestión dos patrimonios comuns. Como dixen, actualmente é investigador asociado ao Instituto de Estudo e Desenvolvemento de Galicia, o IDEGA, e tamén membro do Grupo de Investigación de Análisis Territorial da Universidade de Santiago de Compostela, que, como saben, está traballando moitos dos aspectos relacionados coa Eurorrexión e a xestión de políticas dende o punto de vista xeográfico, cultural, etc., nese espazo transfronteirizo. Moitísimas grazas pola vosa presenza e xa podedes comenzar. Muito bom dia. Quero começar por agradecer ao Centro de Cultura Galega pelo convite para estar presente. Eu trabalho há cerca de 30 anos na área do património, essencialmente na área da gestão do património, e é um pouco sobre isso que eu vou procurar desenvolver a minha comunicação. Procurarei, de certa maneira, caracterizar isto que se pode chamar património de fronteira, e veremos já se há património de fronteira ou não, e procurarei também explicar quais são os modelos de gestão que neste momento existem no Norte de Portugal. Penso que pode ser interessante perceber como é que nós intervimos no Norte de Portugal e que formas de cooperação é que existem neste momento a este nível do património cultural com a Galiza e com os espaços fronteiros. Quando me colocaram esta questão, esta proposta de fazer esta comunicação, levantou-se logo a questão de saber se há património de fronteira, ou seja, se há um património específico pelas suas características, pelo facto de se encontrar num espaço de fronteira, uma fronteira que ainda vai existindo atualmente, enfim, entre Portugal, Norte de Portugal e a Galiza. Se olharmos, digamos, numa perspectiva longa, evidentemente que percebemos que esta fronteira é uma fronteira essencialmente política, e se olharmos para o património de uma forma global, percebemos que muito do património existente é comum e prolonga-se dos dois lados da fronteira, e a fronteira, digamos assim, não separa as características deste património.
Mas sabemos que a certa altura, realmente, com a instalação da fronteira política, e pouco começa a haver alguns aspectos, algumas manifestações que têm a ver com a situação realmente de fronteira. Enfim, as fortificações, as alfândegas, o próprio fenómeno de cultura imaterial, nomeadamente o contrabando, que já foi aqui falado. Mas, se olharmos para o mapa da península, percebemos que Portugal é um país que não tem propriamente fronteiras naturais. A sua criação é realmente uma criação de vontade política de criar um Estado, mas que as suas regiões, em termos de proximidade, muitas delas têm uma maior proximidade geográfica na pré-nacionalidade com os territórios, com outros territórios que integram Portugal. O norte, a zona do Minho, evidentemente que tem uma grande proximidade com a Galiza e não encontramos provavelmente separações físicas que separem o Minho da Galiza. O mesmo acontece na zona de Trás-os-Montes, com o Planalto Mirandês, em que há realmente também uma proximidade com a zona de Zamora e Salamanca, e isso acontece um pouco em todo o território. Ao longo do território nacional encontramos que estas regiões naturais se prolongam entre Portugal e Espanha. Portanto, não é a criação de Portugal não está subjacente a uma pré-existência de uma região natural ou de fronteiras naturais que existissem. Isso faz com que o património existente, o património nomeadamente arqueológico prévio à nacionalidade, existe evidentemente uma continuidade dos tipos e das características com o património que existe do outro lado da fronteira. Se quisermos encontrar algo que pode, de certa maneira, ajudar a definir uma fronteira, se calhar temos que encontrar até os espaços vazios. Sabemos que na fronteira, ao longo da fronteira entre Portugal e Espanha, o que existe na parte dos sítios é uma ausência significativa de população. Tirando o caso, evidentemente, do Minho e da Galiza, onde isso não existe, ao longo de toda a fronteira, uma parte das zonas são zonas deprimidas demograficamente, algumas anteriores ainda à nacionalidade, outras em que a própria criação da fronteira depois da nacionalidade portuguesa ajudou a criar, digamos, esse espaço vazio. Mas, se olharmos, portanto, para o património coexistente antes, património arqueológico, nomeadamente, verificamos que há uma grande coincidência, neste caso, entre o património que existe no norte de Portugal e o património que existe na Galiza. Eu escolhi especialmente, enfim, por uma questão de análise, por uma questão de economia da exposição, esta zona do Val do Minho, que é a zona mais próxima da Galiza, e onde nós podemos verificar, e usei também o património classificado, portanto, por património declarado do lado português, para verificar se encontramos aqui diferenças significativas. Este é um mapa do património arqueológico declarado, portanto, classificado no Val do Minho. Existem uma série de sítios, essencialmente sítios de arte rupestre, de megalitismo, de castros, e em todas estas situações nós sabemos que há uma continuidade, digamos assim, não há nenhuma separação, evidentemente, entre o tipo de património que encontramos nesta região e o património que encontramos do lado da fronteira, do outro lado da fronteira, na Galiza. Todas estas manifestações patrimoniais são comuns aos dois lados da fronteira, e isso é evidente até nos estudos que ao longo dos tempos têm sido desenvolvidos e que normalmente não ficam pela fronteira física, pela fronteira política que hoje existe entre os dois Estados. Até se quisermos encontrar bons exemplos de cooperação, uma cooperação antiga entre os dois lados da fronteira, é essa cooperação da investigação histórica, da investigação arqueológica, que ao longo dos tempos procurou, digamos, caracterizar, digamos, estes conjuntos culturais que existem desde tempos pré-históricos, portanto, os aspectos do megalitismo, os aspectos da arte rupestre, atlântica, enfim, os castros, não é? Que, enfim, é talvez aquele aspecto mais forte e mais significativo em termos de uma cultura pré-nacional que abrange todo este território da Galiza e do norte de Portugal, com características muito próprias e muito específicas. Mas depois também, se avançarmos no tempo, também ao longo ainda de toda a Idade Média, encontramos muitas permanências, digamos assim, e muitas continuidades. Lembramos que o Bispado de Tui se prolonga até ao Lima, até
portanto, talvez para encontrarmos depois um momento em que começa a haver rupturas mais significativas, também do ponto de vista da cultura material, em termos, nomeadamente, da arquitetura, enfim, de outros aspectos, teremos que ir até, digamos, ao final da Idade Média, provavelmente, e depois da Idade Moderna, enfim, e encontramos realmente depois já, provavelmente, modelos de concretização artísticas distintos, embora sempre, evidentemente, com influências de um lado e do outro, evidentemente, com até, como sabemos, mestres que vêm e que têm influência, nomeadamente, do norte de Portugal. Mas daí também começamos já a encontrar influências mais centrais, do sul de Portugal, digamos assim, e a constituição, digamos assim, a força que tem algumas correntes artísticas que abrangem todo o território nacional, nomeadamente o manuelino, depois o barroco, enfim, e que tem características diferentes daquilo que encontramos depois já na Galiza. Isto é um mapa também do património religioso, portanto verificamos que, é importante dizer isto, a zona de fronteira, o Val do Minho é uma zona extremamente rica em termos de património, enfim, o próprio Val do Minho é uma zona extremamente rica em termos económicos, é um vale fértil e, portanto, um vale extremamente povoado, desde sempre. Não esqueçamos que é exatamente a riqueza do Minho, a riqueza económica do Minho e a consequente elevada demografia do Minho que permite, de certa maneira, a construção do Reino de Portugal e a expansão para o Sul, não é? E depois, mais tarde, também o povoamento do Brasil e de outros países. É deste Minho ubre de gente, não é, como alguns escritores também já disseram, que permite, digamos, toda esta expansão, primeiro uma expansão para o sul, depois uma expansão para além dos mares, e portanto estamos a falar, quando falamos aqui, e isto é que torna esta fronteira também mais interessante em relação a outras fronteiras, como eu já expliquei, é que realmente aqui não há uma separação, digamos, não há um contínuo, digamos assim, de ocupação do território. E o Val do Minho é exatamente um exemplo disso, quer dizer, nós temos povoações importantes ao longo do Val do Minho e temos, digamos assim, presença de património ao longo de toda esta região. Aqui é o exemplo do património religioso, que se expressa portanto, declarado em todo o Val do Minho e que se expressa em igrejas, em capelas, em cruzeiros, em mosteiros, digamos assim, que tem evidentemente muita importância e que existem por todo este vale. E não lembremos que grande parte da arte românica do norte de Portugal está aqui, no Val do Minho, das mais interessantes, e que é uma arte de influência chamada românico de Tui, portanto, em que há uma ligação muito grande, digamos, ao outro lado da fronteira, enfim, nessa altura ainda não existia, ou se existia era muito incipiente. Portanto, este património religioso é realmente determinante. Isto é importante, o património, porque quando falamos hoje em dia de património, quando falamos, enfim, também de economia, sabemos que hoje em dia o património é memória, mas é também, de certa maneira, um recurso, no sentido em que estamos hoje em dia num mundo em que o turismo tem uma importância cada vez maior e os recursos patrimoniais têm uma presença muito grande. Por vezes nem sempre temos consciência disso, ou por vezes nem sempre os investimentos na preservação e na valorização deste património são consentâneos, digamos assim, com a importância que ele assume em termos de atratividade para as regiões, e isso é importante perceber isso. Temos depois também aqui a mostra do património civil, enfim, estamos aqui agora a falar já de centros históricos, de pelourinhos, de pontes, de caminhos, enfim, ele também na mesma região, junto ao vale, essencialmente, é a zona mais povoada e tem, onde se concentra uma parte deste património. Existe também aqui uma presença muito significativa deste tipo de património. Algum deste património, de certa maneira, onde significa já aqui alguma, também os centros históricos que têm por vezes a ver com esta presença já da fronteira, e alguns deles também se reforçam devido exatamente à presença da fronteira e a importância que tem reforçar esta corda da fronteira. Temos já aqui, portanto, palácios, centros históricos, alguns desta ocupação do território, depois a partir do século XVI, com grandes casas senhoriais, e depois no século XVIII também, que se afirmam e que existem um pouco por toda esta região. E depois também o património militar. Este sim, em parte, já significativo de uma fronteira existente e que surge muitas vezes em consequência dessa fronteira, um património militar de origem medieval ainda muitas vezes não relacionado com a fronteira, mas depois o património, enfim, depois creio que aqui também será aqui abordado, da fortificação da fronteira no período do século XVII e do século XVIII, e realmente aí sim tem a ver com a presença da fronteira. Mas de qualquer maneira, mesmo esse património militar que existe,
embora seja feito para afirmar a fronteira e a diferença entre os dois Estados, de certa maneira tem muitas vezes uma concretização do lado de lá com outras fortalezas, portanto, digamos assim, até aí temos património semelhante, que foi criado por oposição, mas em que as tipologias são de maneira semelhante, em que temos fortalezas de um lado e do outro da fronteira que se opõem e que, portanto, que defendem essa fronteira. Aqui temos o património militar, fortalezas de Valença, os centros históricos de Melgaço, de Monção, a Torre da Lapela, enfim, toda uma série de fortificações ao longo da própria costa que têm a ver realmente com aspectos da defesa. Eu gostaria agora de abordar algo que tem a ver, caracterizar um pouco este património que nós temos em presença na zona da fronteira e que, de certa maneira, tem algumas semelhanças e continuidade em relação ao que existe no resto de Portugal. Enfim, aqui só uma pequena nota, dizer que em Portugal o património é classificado de acordo com vários graus de interesse nacional, de interesse público e de interesse municipal. Os graus de interesse nacional e de interesse público são da responsabilidade do Estado Central, o grau de interesse municipal é da responsabilidade dos municípios. E depois, dentro destes graus, existe as várias categorias de monumento, conjunto e sítio, de acordo com o bem que se classifica. Portanto, esta classificação é de âmbito nacional. E passando um bocadinho para percebermos, em relação a este património mais específico do Vale do Minho, em relação ao património do Norte de Portugal, atualmente o que se encontra classificado no Norte de Portugal em termos de distribuição temática, verificamos que é ainda dominante o património religioso, depois as casas solarengas, os edifícios notáveis, muitos deles já de arquitetura mais ou menos contemporânea, fim do século XIX e século XX, e depois outras manifestações como os pelourinhos, fortificações, as fontes e aquedutos, os sítios arqueológicos também, que têm realmente uma importância também significativa. Este processo de classificação não vou agora estar aqui a explicar mais especificamente, mas é um processo que, como noutros países europeus, se inicia no início do século XX, que vem até aos nossos dias e que tem procurado, digamos assim, valorizar e preservar ao longo dos tempos coisas diferentes, enfim, e evidentemente o que nós classificávamos no início do século XX não é exatamente a mesma coisa que nós classificamos hoje, estamos atentos a outras realidades, a outras tipologias de património, e também porque outras mais clássicas já estão protegidas, mas depois vamos ver a seguir que em grande parte deste património, durante muito tempo, classificou-se, claro, evidentemente, essencialmente património de origem medieval, património religioso e património de propriedade do Estado. Essa é uma das características daquilo que o Estado ao longo do tempo foi protegendo em Portugal. E isto também leva-nos depois a outra coisa que vamos falar já a seguir, que é a questão da propriedade. Eu julgo que é interessante explicar isto porque há realmente aqui, em termos de Portugal e da Galiza, e de certa maneira em relação ao resto da Espanha, uma diferença, digamos assim, em termos da gestão e da propriedade do património. Portanto, a intervenção do Estado e a propriedade do Estado em Portugal é muito significativa, o que implica, digamos assim, algumas consequências, evidentemente, na gestão deste património. Enfim, olhando para o património do Vale do Minho, em termos de propriedade, reparem, nós temos aqui, enfim, eu listei aqui o que é do Estado, o que é da Igreja e o que é dos particulares, e a propriedade do Estado é muito significativa. Realmente o Estado detém a grande maioria dos imóveis, mesmo aqueles que estão afetos ao culto, muitos deles são propriedade do Estado. Eu já vou explicar porque é que isso acontece. Portanto, verificamos que há realmente estes três grandes proprietários. Por um lado o Estado, depois a Igreja e as várias instituições da Igreja, nomeadamente as misericórdias e depois os particulares. Se olharmos num gráfico, verificamos que quase 60% da propriedade dos bens classificados no Vale do Minho são de propriedade pública. Isto acontece um pouco em todo o norte de Portugal. A propriedade da Igreja é relativamente limitada, o que não significa que muitos desta propriedade pública não sejam igrejas que estão afetas ao culto. E depois a propriedade privada também representando cerca de 1/3 desta realidade. Isto acontece porquê? Porque, bom, por um lado, em relação às fortalezas é mais ou menos evidente, as fortalezas a partir do século XVIII e XIX deixam de ter uma função ligada à sua atividade militar e, portanto, digamos, acabam pouco e pouco por se integrar no património público, já eram do Estado, enfim, e muitas delas vão ser até desmontadas, como sabemos, durante o século XIX, porque constituíam entraves ao próprio desenvolvimento urbano, mas permaneceram na posse do Estado. As que ainda existem permanecem na posse do Estado e é o Estado que é responsável pela sua gestão e pela sua preservação. Em 1834, com a Guerra Civil e depois com a instauração do Estado Liberal, as ordens religiosas são extintas em Portugal e todo o património das ordens religiosas, portanto todos os mosteiros e todos os bens relacionados com os mosteiros passam para a posse do Estado, que
vai vender uma parte do património fundiário e vai, em relação aos edifícios, as igrejas passam a ser paroquiais e o património e os mosteiros, a parte construir dos mosteiros, ou fica na posse do Estado e tem vários usos para tribunais, câmaras municipais, quartéis, enfim, e alguns deles ainda hoje permanecem com esse tipo de usos públicos, ou também é vendido, também em muitos casos é vendido e depois é utilizado para também fins muito diversos, desde habitação a atividades agrícolas, etc. Isto, portanto, fez com que, nessa altura, passasse à posse do Estado uma quantidade muito significativa de património edificado, mas também património integrado, portanto, obras de arte, arquivos, bibliotecas, etc., que foram mais ou menos integradas e, em alguns casos, perderam-se, enfim, foi um período realmente de conturbado em relação à questão do património. Digamos que é um pouco também a destruição consequente a esta extinção dos mosteiros, que de certa maneira é responsável pelo surgimento, já em meados do século XIX em Portugal, de uma consciência em relação à necessidade de proteger o património. Toda uma série de bens que o Estado tem, que já não têm uma função de uso, mas continuam a ter uma função de memória, que é importante preservar. São bens, muitas vezes, que já não têm. Os mosteiros deixam de ter associado todo um património fundiário que lhes permitia subsistir e, portanto, entram em degradação e até algum património religioso também igrejas, e, portanto, começa a haver uma preocupação para a necessidade do Estado preservar este património. Em 1911, com a implantação da República, é instituída uma lei de separação da Igreja e do Estado, que faz com que todo o património da Igreja fique na posse do Estado. Portanto, todos os bens, todas as igrejas, todos os passais, enfim, tudo fica da posse do Estado. Esta situação vai se manter até 1942, altura em que, com a nova concordata, já na altura do Estado Novo, parte deste património é devolvido à Igreja. Mas é devolvido em parte, porque fica na posse do Estado todo o património, todas as igrejas, todos os bens da Igreja que tivessem sido classificados, portanto declarados, até 1945. O que colocou na posse do Estado um conjunto enorme de bens patrimoniais de património religioso. Todas as principais catedrais portuguesas, as principais igrejas, são propriedade do Estado. Isso, e foram, embora entregues à Igreja para efeitos de culto, é o Estado que tradicionalmente, desde essa altura, assume a responsabilidade de conservação desse património. Isso criou, evidentemente, como compreendem, um conjunto enorme de património que está à posse do Estado e que o Estado tem que intervir. E tradicionalmente, enfim, o Estado nem deixava, digamos assim, que as entidades locais e as entidades paroquiais e da Igreja fizessem intervenções. Era o Estado, enfim, havia na altura uma Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, que era a entidade responsável por intervir nesses imóveis e por preservar, digamos assim, esse conjunto patrimonial. Isto teve, evidentemente, consequências díspares, enfim, por um lado, uma conservação, apesar de tudo, significativa desse património, enfim, depois tem a ver com intervenções, com as metodologias de intervenção, que também não vou abordar agora, mas, enfim, que são características dos anos 40, dos anos 50, enfim, que levaram a que esse património fosse muitas vezes valorizado de uma determinada maneira, mas também levou a que depois, a certa altura, com a incapacidade do Estado de conseguir intervir em todo lado, algum desse património se tenha vindo a degradar. E esse, de certa maneira, é neste momento também algo que se coloca, é um problema que se coloca em relação ao património desta zona fronteira. Em Portugal, muito rapidamente, a organização do Estado, como sabem, não existem regiões em Portugal, portanto temos o Estado Central e depois temos os municípios e associações de municípios e, portanto, a organização do património está toda concentrada no Estado Central e nos organismos que dependem desse Estado Central. Portanto, o Ministério da Cultura tem, digamos, sob sua dependência, uma série de direções regionais ao longo do país, tem também uma Direção-Geral do Património, sediada em Lisboa, digamos assim, tem um aspecto, digamos assim, de definição de regras, de critérios de intervenção, mas depois as intervenções são feitas normalmente pelas direções regionais. E aqui no Norte, a Direção-Geral de Cultura, onde eu trabalho, e que tem competências nas áreas do património, dos museus e da promoção cultural. Para o que nos interessa aqui, essencialmente na área do património, nós intervimos na salvaguarda, na conservação e restauro e na gestão de um conjunto de património que é propriedade do Estado e que parte dele está afeto diretamente à Direção Regional de Cultura. Enfim, muito rapidamente também, enfim, o que nós fazemos, enfim, é o que se faz, também não há novidade nenhuma, é só esta questão de realmente em Portugal, ao contrário do que acontece, por exemplo, em Espanha, em que há regiões, em Portugal isto não existe e, portanto, embora sejam direções regionais, na realidade elas estão dependente sempre do Estado Central. E, portanto, as tarefas que nós fazemos são as tarefas normais de inventariação e classificação, de salvaguarda, em relação ao património classificado, de emissão de pareceres em relação aos projetos. Portanto, quando nós falamos do património da fronteira e quando perguntamos, bom, mas o que é
o que é que se pode fazer deste património, quem intervém no património, principalmente como se controla, digamos, as intervenções em património classificado. Todas as intervenções em património classificado e nas zonas de proteção têm obrigatoriamente de ter pareceres prévios e vinculativos por parte destas direções regionais e também, em alguns casos, por parte da Direção-Geral do Património Cultural. E, portanto, digamos, sobre este modelo que funciona a salvaguarda o controle, digamos assim, para a preservação do património edificado, que hoje em dia, também como sabemos, é cada vez maior e mais diverso. Estamos a falar já não só apenas de monumentos, não estamos a falar não apenas de sítios arqueológicos, mas estamos a falar muitas vezes de paisagens protegidas. No caso de Portugal, temos todo o Val do Douro, que está classificado como património mundial. Temos no caso do Alto Minho também já algumas paisagens classificadas protegidas, paisagens humanizadas, e portanto isso cria, como compreendem, novos desafios e novas dificuldades em termos de acompanhar, digamos assim, estas áreas cada vez mais alargadas que são protegidas e que importa gestioná-las do ponto de vista da sua preservação, mas também permitir, digamos assim, que elas de alguma forma também continuem a existir e as populações continuem a viver nelas e a poder desenvolver-se. E, portanto, esta preservação, esta intervenção no património, nomeadamente nesta área da salvaguarda, é cada vez mais uma tarefa comum por parte, enfim, dessas entidades mais diretamente ligadas à cultura, mas também das entidades municipais e locais, que também, pouco e pouco, e cada vez mais se apercebem da importância que tem o património de uma forma global, não só o património já do edifício, mas dos conjuntos históricos, dos valores paisagísticos, e portanto é só nesta colaboração entre entidades, enfim, mais ligadas ao património do Estado Central, com os municípios e com as próprias populações locais, que é possível ter algum sucesso nesta preservação do património. Eu costumo dizer, quer dizer, quando o emitir simplesmente pareceres sobre projetos de arquitetura, projetos de investimento, etc., à distância, muitas vezes não tem grande efeito se depois localmente não houver uma proximidade em relação a quem no local aplica e faz a gestão propriamente do território, que são, neste caso, a maior parte dos casos, os municípios, as autarquias locais. Estas direções regionais também têm uma intervenção depois de intervenção de conservação e restauro em património. Por um lado, num conjunto de património do Estado que lhe está diretamente afeto. A Direção Regional de Cultura do Norte tem cerca de 53 monumentos, grandes monumentos que estão diretamente afetos, conjunto das Catedrais do Norte, uma série de castelos. Aqui na zona da fronteira do Val do Minho, a Igreja de Caminha é a única igreja do Estado que está diretamente afeta à Direção Regional de Cultura do Norte, e nesses imóveis as direções regionais têm uma dupla competência, por um lado de abertura ao público, portanto disponibilização ao público destes valores patrimoniais, mas também na sua conservação e intervenção, e portanto intervém desse ponto de vista. Portanto também é aí também muitas vezes que há a apresentação de candidaturas, enfim, de fundos comunitários para poder cumprir esta missão. E, enfim, depois também todo um apoio técnico a outro património, propriedade de privados ou propriedade do Estado, que não está diretamente afeto ao Ministério da Cultura, mas onde também estas direções regionais intervêm de uma forma direta ou de uma forma indireta. Portanto, digamos assim, em termos de património, estas direções regionais de cultura têm realmente uma intervenção diversificada, desde a classificação, desde a inventariação, passando pela salvaguarda até à abertura ao público e disponibilização ao público destes conjuntos e a participação nos planos de ordenamento, nos estudos de impacto ambiental, enfim, um pouco também o que acontece no resto dos países da Europa, enfim. Só para termos uma ideia, entre 2008 e 2015, mais ou menos o quadro comunitário de apoio, a Direção Regional de Cultura do Norte interveio neste conjunto de monumentos situados um pouco por toda a região norte. São, como eu disse, igrejas, são mosteiros, são castelos, são sítios arqueológicos, enfim, uma grande diversidade de sítios onde a Direção Regional intervém, muitas vezes em colaboração com as autarquias locais, mas nestes casos são intervenções que são, digamos assim, financiadas diretamente pelo Ministério da Cultura, através muitas vezes de fundos comunitários e aplicados pela Direção Regional de Cultura. E eu aqui nesta planta, este mapa, chamaria a atenção para o facto daqui na corda, digamos assim, do Val do Minho, e embora na corda do Val do Minho, como já vimos, isto é um património valiosíssimo, as intervenções têm sido, por parte do Estado, têm sido relativamente poucas nos últimos anos. Temos ali marcada
na Foz do Minho encaminha, a Igreja Matriz caminha, como eu expliquei, é afetada a Direção Regional e tem tido intervenção, mas depois, ao longo da corda, toda uma série de outros monumentos, enfim, estou-me a lembrar do Mosteiro de São Filhos de Friesta, da Igreja de Ganfei, do Mosteiro de Fiães, do Mosteiro de Paderna, enfim, que, sendo património do Estado, não tem, nos últimos anos, tido, digamos assim, intervenções significativas. Isto tem a ver com, enfim, com a própria estrutura atual da administração do património em Portugal, que faz com que esse património, sendo património do Estado, não está diretamente afeto a nenhuma entidade que faça a gestão do património, portanto gera aqui uma situação que julgo que tem que ser ultrapassada no sentido de encontrar quem possa acompanhar esse património. Depois, evidentemente, também temos na zona de fronteira os centros históricos, as fortificações, e aí os municípios, sim, aí os municípios intervêm, são eles que fazem esse acompanhamento, e temos tido realmente intervenções significativas ao longo destes últimos anos nesse património que se situa na fronteira. Em relação à Direção Regional dos Fundos Comunitários, a aplicação em grande parte é realmente para as intervenções de conservação infraestrutural e depois para as conservações do património integrado e depois também, enfim, para a divulgação do património, enfim, é uma ideia do que aquilo que nós utilizamos, os fundos comunitários que têm sido utilizados pela Direção Regional nos últimos anos. E, digamos assim, os fundos que a Direção Regional utiliza e, de certa maneira, outras entidades do Estado utilizam, provêm essencialmente enfim, na altura do ano 2, agora do Norte 2020, que, portanto, são chamados fundos da convergência, a que julgo que têm acesso as regiões economicamente mais deprimidas e que julgo que aqui em Espanha já não existem genericamente para a maior parte das regiões. Em Portugal também só existem no Norte, no Centro, no Alentejo, em Lisboa já não existem, mas realmente são fundos interessantes que têm permitido, a partir nos últimos 20 anos, fazer intervenções significativas na preservação e na divulgação do património, digamos assim, porque sem estes fundos comunitários, evidentemente, aquelas intervenções, aquele conjunto de intervenções que há bocadinho mostrei, não teriam sido possíveis. Depois também fundos transfronteiriços, nomeadamente o Interreg, mas também outros mais limitados, e digamos assim, do POCTEP e do Interreg, enfim, com o Interreg, neste caso o Interreg Europa. Olhando para estas questões em relação à colaboração transfronteiriça, eu diria que realmente nesta área do património a colaboração entre os dois lados da fronteira e a colaboração e o conhecimento, digamos assim, que dos dois lados da fronteira, investigadores e pessoas interessadas em património têm, é uma coisa que é antiga, que não data, digamos assim, da União Europeia, esta colaboração é muito antiga, e nós sabemos, todos nós conhecemos, investigadores galegos que nos seus estudos investigaram sobre o Norte de Portugal e o contrário também, embora me pareça evidente que há sempre muito mais interesse por parte dos investigadores galegos, dos investigadores galegos sobre o Norte de Portugal do que o contrário, eventualmente, não é? Quer dizer, desse ponto de vista, mesmo nos estudos arqueológicos, enfim, que surgem, parece-me que realmente da parte dos investigadores galegos há sempre esse interesse em conhecer sobre o Norte de Portugal. Há muitos mais trabalhos, teses, etc., de investigadores galegos em que incluem nos seus trabalhos o Norte de Portugal do que o contrário. Os portugueses, talvez, desse ponto de vista, a fronteira mental esteja, como há bocadinho foi referido, esteja mais marcada, não é? E, portanto, seja mais evidente a sua limitação ao espaço nacional. Eu não tive, pensando a fazer isto, não tive tempo de fazer uma vista sobre as teses, sobre as últimas teses de doutoramento para verificar isso, mas julgo que isso acontece, não é? Quer dizer, evidentemente que há muitos portugueses que vêm fazer suas teses de doutoramento aqui a Santiago, nomeadamente, e a Vigo também, mas julgo que há mais que vão fazer a Universidade do Minho e muitas pessoas, investigadores que fazem teses cá, evidentemente, mas que têm essa preocupação de olhar para o lado da fronteira, o que é correto, evidentemente, como já vimos, quer dizer, o património pré-Baixa Idade Média, digamos assim, e as realidades, digamos assim, não é só o património, as realidades pré-Baixa Idade Média são, evidentemente, prolongam-se nos dois lados da fronteira. A fronteira não existe, não tem nenhum tipo de significado, enfim, já vimos aquelas questões, a própria Galécia Romana, enfim, não é limitada pela atual fronteira do Minho, enfim, tem outras fronteiras completamente diferentes e, portanto, isso parece bastante evidente. Bom, com a entrada na União Europeia, como sabem, houve uma das preocupações que a União Europeia tem tido é nesta cooperação das regiões fronteiriças. Realmente as regiões fronteiriças, como já foi também dito, são regiões especiais, muitas vezes muito marcadas pela fronteira, por um lado por estes contactos de um lado e do outro, muitas vezes de forma mais ou menos não legal, enfim, o contrabando, sabemos que era uma realidade extremamente importante e hoje em dia é também
um valor patrimonial, nesse património imaterial, e eu estou sempre a falar de património material, porque, enfim, é sobre isso que eu me debruço mais, mas, evidentemente, na zona das fronteiras, há todo um património imaterial constituído pela questão da sua presença, dessa presença do outro lado, enfim, que é muito importante e que tem que ser também preservado e valorizado, e isso é também importante. Bom, mas realmente a União Europeia desde sempre teve esta preocupação em relação à questão das fronteiras e, portanto, instituiu programas de cooperação com financiamentos para de certa maneira, minimizar este impacto produzido pelas fronteiras antigas e para, digamos assim, encontrar nesses espaços de cooperação entre espaços diferentes. E, evidentemente, entre Portugal e Espanha, esta zona do Minho, pela sua, como eu já expliquei, pelo facto de ser a zona claramente mais povoada de toda a fronteira entre Portugal e Espanha, tem especialmente relevo estas ações de cooperação e tem uma especial justificação. E, portanto, desde 2000, desde 1990, enfim, que se foram sucedendo nos vários quadros comunitários as iniciativas Interreg, enfim, que são iniciativas interfronteiriças em toda a Europa e que no espaço Portugal-Espanha são designadas por Interreg A, e depois há o Interreg 1, 2, 3, 4, 5, estamos no 5 neste momento, e que tiveram sempre na sua formulação uma preocupação em relação às questões relacionadas com a valorização e promoção do património cultural, mas também do património natural. E isto, enfim, é evidente, enfim, verifica-se ao longo da vigência destes quadros comunitários, embora me pareça que nem sempre, digamos assim, isso depois se concretizou de uma forma completamente feliz, enfim, realmente julgo que esta preocupação que existe sempre nas medidas que são apontadas em relação ao património e que aparece sempre associados também ao património natural e que, digamos assim, se olharmos para os financiamentos destes eixos, nomeadamente, reparem, valorização, promoção e conservação do ambiente e dos recursos patrimoniais e naturais, se olharmos para esses eixos, eles até são significativos em termos do valor que lhes são atribuídos, mas depois se desdobrarmos e verificarmos o que é que realmente foi distrito ao património cultural propriamente, então aí os valores são muito menos significativos e o número de projetos são muito limitados. E, portanto, julgo que há que reflexionar porque é que isto acontece, porque é que esta cooperação é relativamente limitada, e eu trabalhando numa instituição que tem esta responsabilidade sobre a gestão do património do norte de Portugal, tenho que dizer que, efetivamente, a Direção Regional de Cultura Norte nunca teve nenhuma candidatura, embora tenha apresentado várias, mas enfim, o que é certo é que realmente nunca tivemos nenhuma candidatura aprovada para a cooperação cultural transfronteiriça. E, portanto, eu julgo que isto é algo que deve ser repensado, enfim, porque realmente nós encontramos a realidade patrimonial, como já percebemos, é extremamente forte, é extremamente constante dos dois lados, é um recurso importantíssimo, enfim, todos os estudos hoje em dia nos dizem que para estas comunidades, nomeadamente por causa do turismo, enfim, mas não só, até, claro, também para a sua identidade, evidentemente, mas é também um recurso económico e estes Interregs têm muito isso em vista, como sabem, digamos assim, tem que haver sempre alguma rentabilidade desse ponto de vista e, portanto, é pouco perceptível porque é que realmente não há mais cooperação neste âmbito do património cultural. Enfim, isto são as medidas que nestes quadros comunitários, nos últimos 3 quadros comunitários, estavam previstas para a área do património. Se verificarmos aqui também neste quadro em que temos, retirado um estudo do professor Eduardo Medeiros, em que temos nas várias regiões da cooperação, está aqui a vermelho, com a bola vermelha, a zona do Minho e da Galiza, e temos o eixo 2, portanto, todo o meio, enfim, a cooperação nas áreas ambiental e patrimonial ao longo dos 3 primeiros quadros. Os dados que existem são apenas para os 3 primeiros quadros, portanto, até 2006, mas há um crescendo, digamos assim, no investimento nestas áreas do património ambiental e do património cultural, mas depois, se desdobrarmos, como eu disse, para o património cultural, verificamos pelo contrário, tem havido um decréscimo nos projetos deste tipo e que são, nomeadamente neste quadro comunitário, estamos aqui a falar do número de projetos, não do valor de investimento, mas enfim, mas o valor de investimento também não será muito diferente. E neste quadro comunitário, nesta primeira fase do quadro comunitário Interreg, por exemplo, temos apenas um projeto aprovado nesta área,
que depois irá ser falado a seguir, que é o projeto GeoArpad, e eu disse há bocado que não tínhamos uma candidatura, não é completamente verdade, nós participamos nesta candidatura do GeoArpad com outras entidades, mas realmente, se nos quadros do Interreg iniciais até havia realmente alguns projetos de cooperação, principalmente com os municípios, eles têm vindo, sinceramente, sensivelmente a diminuir, também porque, de certa maneira, as intervenções físicas têm vindo a ser progressivamente mais excluídas neste programa e, portanto, não julgo que realmente não tem tido um significado muito grande a cooperação ao abrigo do Interreg nas áreas do património entre Portugal e a Galiza. Isto são novamente, enfim, a percentagem, digamos assim, do que representa os projetos na área do património cultural nestes últimos 3 quadros comunitários. E depois aqui, apenas para terminar, também algo que me parece tão interessante, que é quem são as entidades gestoras dos projetos Interreg no lado português. Isto é o Interreg 2, portanto, em que vemos precisamente nesta altura ainda, quem geria a maior parte dos projetos era a administração pública, temos aqui 70% do valor, mas depois passarmos para o Interreg 3, este valor já passa para os municípios. E hoje em dia são os municípios e as associações de municípios que têm um papel mais significativo na gestão, do lado português, na gestão destes fundos Interreg de cooperação. Bom, eu, enfim, terminaria por aqui dizendo realmente que me parece que, evidentemente, o património destas regiões tem uma importância enorme, está sempre presente, quer dizer, nós, se entramos em qualquer das povoações de fronteira, Valença, Monção, Melgaço, a presença do património através das fortalezas, através dos monumentos, está sempre presente, é algo com muita presença. É importante continuarmos a trabalhar, nomeadamente em relação à inventariação, nomeadamente do património arqueológico, que é algo, como sabemos, mais difícil de preservar muitas vezes, porque ele não é visível, não é tão evidente, portanto temos de trabalhar mais nessa área, mas também julgo que é muito importante que aumentar a colaboração entre os dois lados da fronteira, não só a colaboração em projetos mais específicos de preservação do património, mas também na troca de experiências dos dois lados e de conhecimentos entre os dois lados da fronteira, que são bastante mais evidentes a nível, nomeadamente, das universidades, mas que julgo que a nível, nomeadamente, das administrações, não é tão evidente como eventualmente poderia e deveria ser. Muito obrigado. Hostia, non digo nada. Bo día. Grazas ao Consello Galego, ao Consello de Cultura Galega por organizar este encontro e concretamente a Rebeca Blanco Rotea. Eu vou falar, vou estruturar un pouco a presentación en 3 partes. Primeiro vou dar unha visión moi xeral e moi rápida do que é o proxecto GeoArpad, no que estou a traballar cando outros compañeros do grupo ANTE da Universidade de Santiago de Compostela e con outros tamén grupos de investigación da Universidade de Santiago de Compostela. Despois vou dar tamén unha perspectiva tamén moi xeral da evolución da xestión patrimonial e concretamente da evolución das ferramentas que fomos adquirindo para a protección do patrimonio a nivel galego e tamén poñendo o foco na fronteira, a fronteira dende unha perspectiva ampla, porque cando me refiro á fronteira vou me referir ás comarcas limítrofes con Portugal, é dicir, dun punto de vista comarcal, non? Dende o Baixo Miño até Viana, pasando por Vigo, que non é propiamente limítrofe, pero polo dinamismo urbano, social, demográfico da cidade de Vigo como centro desa área metropolitana tamén incluín, o Condado, a Paradanta, Terra de Celanova, Baixa Limia, a Limia, Verín e Viana. Vou falar desas comarcas que non me refira á fronteira. E despois, ao final, vou facer tamén
unha mención dos desafíos que eu considero que afronta o patrimonio galego, o material e tamén o inmaterial. Ainda sendo arquitecto non quería caer no típico de falar únicamente do patrimonio material, quero tamén falar do patrimonio inmaterial que foi cobrando importancia incluso nos instrumentos de protección ao longo dos últimos anos. E finalmente, pois vou falar tamén dos desafíos que afronta o patrimonio no século XXI, non? Comezando polo proxecto Geoarpad é un proxecto financiado por un dos programas dos que facía alusión a Miguel Rodríguez, financiado 75% polo programa Interreg a través do fondo FEDER. É un programa no que participan varios organismos públicos. Participan, como podedes ver, varios organismos dependentes da Xunta de Galiza. Participa a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galiza, que é a coordinadora do proxecto. Participa tamén a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a Secretaría Xeral de Cultura, a Dirección Xeral de Xustiza e o Instituto de Estudos do Territorio. Participan tamén varios organismos de investigación e de ensino superior, a Universidade de Santiago de Compostela, o INCIPIT do CSIC, a Universidade do Porto e a Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro. E tamén participan varios organismos, incluída a propia Dirección Xeral de Cultura do Norte de Portugal, non? A Dirección Xeral do Livro, Arquivos e das Bibliotecas, Comunidade Intermunicipal do Alto Miño, Dirección Xeral de Cultura do Norte, Comisión de Coordenación, a CCDRN, non? A Comisión de Coordenación e Desenvolvemento Regional do Norte, que é un organismo de administración na rexión norte. Estas son, o sea, que hai universidades e hai institucións da alén e aquí da fronteira, non? O obxectivo deste proxecto de Geoarpad, tal como está declarado na súa memoria, é valorizar o patrimonio cultural da Eurorrexión como elemento de cohesión social e desenvolvimento estrutural transfronteirizo. Contén 4 actividades, non? Nos participamos, dentro do grupo ANTE, participamos directamente na segunda actividade, patrimonio material e inmaterial, normalización, xeolocalización e difusión. Básicamente, nós o que temos que facer, o que estamos a facer é colocar sobre un mapa da Eurorrexión, que sorprendentemente non existía, o patrimonio material e inmaterial, xeorreferenciar coa intención de difundir, de permitir a súa valorización polas comunidades locais, tamén polos potenciais visitantes, para lle dar unha maior difusión a un patrimonio que é moi amplo. Falamos de case 700 bens de interese cultural declarados en Galiza e máis de 1.300 bens de interese nacional ou público no norte de Portugal. Nos, de acordo coa Dirección Xeral de Cultura Norte, decidimos equiparar o ben de interese cultural como a maior figura de protección patrimonial en Galiza aos bens de interese público ou nacional en Portugal. Despois, os bens catalogados aquí nos diferentes instrumentos de planeamento local quedarían equiparados aos bens de interese municipal portugueses. Entón, nos comezamos polos BIC, non? Nos fixemos o mapa que aparece á esquerda, é un mapa, cos concellos e as parroquias galegas, os concellos e as freguesías da rexión norte. Unha observación xeral ao mapa, vese que aquí temos probablemente un número excesivo de concellos. Nós temos 313 concellos, despois das dúas fusións que se fixeron, que foron claramente non precisamente revolucionarias, Oza, Cesuras, Cerredo, Cotobade. Temos 313 concellos, mentres que a rexión norte de Portugal ten 86 municipios, non? 313 contra 86. Nós temos 3.771 parroquias que non teñen ninguna entidade administrativa. A rexión norte de Portugal ten 1.426 freguesías despois da reforma administrativa de 2013, que sí teñen entidade administrativa e prestan servizos de proximidade, non? Probablemente a estrutura administrativa actual da Comunidade Autónoma Galega, con 313 concellos, moitos deles moi pequenos e con moi pouca poboación e con moi poucos recursos, non sexa a máis adecuada para xestionar o territorio e tampouco para xestionar o patrimonio, non? Probablemente é algo do que haxa que falar en algún momento. Á dereita temos o mapa, ese mapa que nos elaboramos, despois de facer un traballo de armonización e de resolución de problemas de límites que había na fronteira, cos BICs, non? Cos BICs galegos e cos bens de interese nacional e público da rexión norte de Portugal, non? Aparecen tamén os Camiños de Santiago que están declarados BIC, aparece a rexión do Alto Douro Viñateiro, non? Que esta zona que se ve, máis sombreada, non? Que toda unha rexión. E, vese que, evidentemente, os BICs
os bens de interese cultural non están repartidos de xeito homoxéneo sobre o territorio, non? Por exemplo, nos vemos aquí, esta é unha primeira visualización da plataforma web sobre a que estamos a traballar co CITUS, non? Teremos que vai aparecer tamén o catastro, vai aparecer este mapa administrativo, distintos ortofotos que tamén temos, vemos, por exemplo, o Baixo Miño ten unha concentración de bens de interese cultural declarados moito maior da que ten, por exemplo, a Baixa Limia, non? Os concellos de Lobeira, Lobios, Muiños, Entrimo e Bande teñen en total 5, aquí falta o último que se declarou este ano en 2018, o campamento romano de Aquis Carquenni, serían en total 5. En cambio, do lado portugués sí que hai moitos, non? Temos en Castro Laboreiro, hai moitos bens de interese nacional e público, Lindoso e Soaxo. En Lindoso hai un conxunto de espigueiros similares ás eiras de hórreos que hai na zona sureste galega que teñen a máxima protección. O traballo que nos fixemos de recollida e armonización e procesado da información oficial que nos pasaron dos distintos organismos, que nos pasaron da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural Galega e da Dirección Xeral de Cultura do Norte, permite, agora centrándome na parte galega, trazar unha evolución histórica, non, dos elementos patrimoniais, como foi evolucionando a protección que nós facemos do patrimonio. A figura do ben de interese cultural é froito da Lei do Patrimonio Histórico Español de 1985, antes existían o Monumento Nacional, Monumento Histórico Artístico, esta lei engloba todas esas categorías máximas de patrimonio, de protección patrimonial na categoría do BIC. Hoxe, se non levo mal as contas, hai 695, o último que sería este número 695 é Aquis Carquenni, o campamento romano en Bande, pero ademais destas declaracións individuais, ademais destas 695 declaracións incluídas no rexistro que se pode descargar na páxina da Xunta, tamén inclúe outras declaracións xenéricas, non? Por exemplo, esta lei de 1975 inclúe, non ten moita repercusión en Galiza, pero inclúe todas as covas, abrigos e lugares que inclúan mostras de arte rupestre como bens de interese cultural sin necesidade de declaración particular, non, individualizada. O mesmo acontece cos brasós cruceiros, moi importante no noso caso, e os petos de ánimas. A disposición adicional segunda da Lei do Patrimonio Histórico Español recolle todos os bens declarados da feito polo decreto de 1963 que protexía todos estes elementos, non? Un decreto de 1963 protexe, somete a protección por parte do Estado todos os cruceiros e petos de ánimas e, por tanto, son todos BIC sen necesidade de que figuren como tal no catálogo. O mesmo acontece cos hórreos. Os hórreos, cabozos, cabazos, cabaceiros, canastros, distintos nomes que lles podamos dar nas distintas zonas do país, foron protegidos en 1973 por un decreto, sometía a protección por parte do Estado e prohibía calquera traslado, calquera intervención, calquera destrucción, todos os hórreos galegos e os cabazos asturianos de máis de 100 anos, non? Contando en 1973. Tamén a disposición adicional segunda da Lei do Patrimonio Histórico Español recolle todas esas declaracións, é dicir, que todos os hórreos galegos de máis de certa antigüidade están protegidos, inda que non figuren particularizados no rexistro. A Lei de 2016 do Patrimonio Cultural de Galiza recoñece tamén como BIC todos os hórreos anteriores a 1901. Podemos ver aquí o artigo 92 desta Lei de 2016, hórreos, cruceiros e petos de ánimas, son bens de interese cultural e quedan sometidos ao réxime xurídico previsto para este tipo de bens nesta lei, sen necesidade de tramitación previa do procedimento previsto no seu título 1, os hórreos, cruceiros e petos de ánimas dos que existan evidencias que poidan confirmar a súa construción previa a 1901. E tamén, despois, no outro punto, di que aqueles que non se poida garantir, que non se poida confirmar esa construción anterior a 1901, pero que teñan algún valor etnográfico, que tamén. Tamén di que as actuacións de conservación ou restauración de hórreos declarados de interese cultural realizaránse preferentemente utilizando os materiais e técnicas construtivas tradicionais que correspondan a cada tipoloxía. Isto non se cumpre. Nestas intervencións, o tratamento e a utilización de material non tradicional deberá ser autorizado pola Consellería competente en materia de patrimonio cultural. Iso tampouco se cumpre. Eu fixen esta foto da direita este fin de semana, o sábado, en Chantada, un hórreo ao que lle puxeron unha porta de chapa. Isto é moi fácil de atopar en calquera punto do país, calquera intervención absolutamente abusiva sobre hórreos. É dicir, unha normativa
da que non se vela polo seu cumprimento, senta un precedente moi grave. No eido do patrimonio, igual que no eido do urbanismo, neste país hai moitas normativas que non se cumpren, que se incumpren con total impunidade. Ben, se trazamos unha evolución histórica dos BIC galegos, vemos que os primeiros bens que foron declarados monumentos nacionais foron as ruínas do convento de San Domingos de Pontevedra e a Colexiata de Sar, aquí en Compostela, 1895. Un ano despois declaráronse a Catedral de Compostela, o convento de San Francisco en Pontevedra e San Francisco aquí tamén en Compostela. Non foi até 1921 que se declarou o primeiro monumento nacional non relixioso, que foi a Muralla de Lugo. En 1940 declárase o primeiro conxunto, a cidade de Compostela, primeiro conxunto histórico de interese nacional. En 1949 inclúense por un decreto 165 torres e castelos, moitos deles en ruínas, neste rango de máxima protección. Non foi até 1972, coa Serra dos Ancares e o lugar de Chelo, que se declaran os primeiros lugares de interese etnográfico. E tamén ese ano é o primeiro o primeiro ben industrial, patrimonio industrial, que está claramente infrarrepresentado na protección do patrimonio galego, non? Que foi o antigo complexo de Sargadelos. 2 anos despois, un decreto, en 1974, inclúe tamén todos xuntos 195 gravados rupestres únicamente na provincia de Pontevedra, o que fai que a provincia de Pontevedra estea tamén moi sobre-representada en cuestións de patrimonio arqueolóxico, ainda que tamén teñen un patrimonio arqueolóxico moi abundante. E non é até 2012 que entra o primeiro ben patrimonial inmaterial na lista dos BIC, que é a obra de Castelao, o conxunto da obra de Castelao. Afortunadamente, a inclusión de patrimonio inmaterial na lista dos BIC, o sea, a máxima protección ao patrimonio inmaterial, ven medrando nos últimos anos, ven medrando o interese polo patrimonio inmaterial, por sorte. A partir de 2003, en 2003, a UNESCO elabora unha convención para a salvagarda do patrimonio cultural, que senta un precedente importante porque define o que é patrimonio cultural inmaterial, define cales son as manifestacións do patrimonio cultural inmaterial, establece tamén cales son as medidas de salvagarda e as obrigas dos Estados parte. En 2006, España ratifica esta convención e, isto materialízase en 2015 na aprobación da Lei para a salvagarda do patrimonio cultural inmaterial. Un ano despois, en 2016, apróbase a Lei do Patrimonio Cultural de Galiza, que tamén recolle todo un título de patrimonio inmaterial. Hai unha serie de fitos recentes na protección do patrimonio inmaterial deste país. En 2016 incorpórase a construción coa pedra en seco, unha técnica constructiva que consiste, sobre todo, na elaboración de valados, de peches, de leiras e de fincas con pedras en argamasa, simplemente utilizando as propias características da pedra, o propio peso, as distintas formas da pedra, como vai facendo unha especie de puzzle sen ningún tipo de argamasa. Esta técnica tradicional incorporase ao censo do patrimonio cultural en 2016. En 2017 incóase o expediente para declarar BIC a Carpintaría de Ribeira, primeiro oficio tradicional que se incorpora a este elemento. Habería que declarar tamén BIC todos os lugares onde se facía a carpintería de Ribeira, as carpinterías de Ribeira, todo ese patrimonio etnográfico no que se elaboraban estes oficios. En 2018 incóase o expediente para declarar BIC a Ribeira Sacra. Este expediente inclúe tamén a declaración de 3 elementos de patrimonio inmaterial que quedan dentro do ámbito delimitado, que son a festa de fachas e fachós de Castro Cadelas, Vilelos e Castelo, o Entroido do Ribeirado de Santiago da Riba, en Chantada, o Oso de Salcedo de Porto do Brollón e os Felos de Escos. E tamén a olaría tradicional de Gundibós e Niño da Águia. En 2018, que o último expediente que se incoa no eido do patrimonio inmaterial é o expediente para a declaración do baile tradicional, que ten unha serie de eivas que tamén quería comentar, falando de patrimonio inmaterial. O expediente de declaración do baile tradicional, que está agora en tramitación, xa acabou a fase de presentación de alegacións, ten 3 eivas fundamentais. Tendo en conta que estamos dentro do momento para corrixilas, igual era ben comentarlas. Por unha banda, reproduce uns estereotipos de xénero que puideron ser certos en algún momento no baile tradicional, pero que non se corresponden cun ben que queiramos manter vivo no século XXI. É dicir, cando fai nas descripcións da xota da muñeira que se teñen que bailar en filas de homes e de mulleres, onde o home saca punto e o resto reproducen e demais, isto vai en contra do que di
a lei de 2015 do Patrimonio Histórico Español de que o carácter tradicional das manifestacións e materias da cultura en ningún caso amparará o desenvolvimento de accións que constitúan vulneración do principio de igualdade de xénero. E, por tanto, tendo en conta que a descripción que se fai do ben é a que establece o que se protexe e o que non se protexe, creo que iso, por exemplo, deberá ser modificado. Por outra banda, o expediente tamén de declaración do baile tradicional ignora a música, separa a música do baile, o lógico sería que fosen xuntos, música e baile, e, por último, establece un órgano de xestión de 5 membros, onde 3 son representantes de 3 agrupacións folclóricas moi concretas, que son Xacarandaina da Coruña, Cantigas e Agarimos de Santiago e o Fiadeiro de Vigo, outro representante da Dirección Xeral e unha persoa de recoñecido prestixio nomeada pola Dirección Xeral. Non? Bueno, creo que isto non recoñece, non representa a pluralidade que ten a música do baile tradicional galegos. Unha música e un baile tradicional que teñen unha gran presenza e que están moi vivos nas comarcas da raia húmida. Non? E aquí volvo ao territorio, digamos. Nas comarcas do Condado da Paradanta e de Vigo, nas parroquias de Jargamala, Toutón, Sabaxáns, en Mondariz, en Barcia de Mera, no Covelo, na Ermida e Moscoso, en Pazos de Borbén, hai unha enorme riqueza de música e de baile tradicional galegos, organízanse moitos seráns e houve moitas recollidas nesta zona do país a persoas, a portadores e portadoras, sobre todo mulleres que mantiveron o baile vivo, que é do que se trata cando falamos de protección, de mantelo vivo até hoxe. É unha zona que, ademais disto, ademais dunha riqueza inmaterial no eido da música e do baile, ten un enorme patrimonio arqueolóxico, non? Recentemente, en 2013, declaráronse tamén en Mondariz, tamén moitos deles na parroquia de Gargamala, Santa María de Gargamala, declaráronse 40 gravados, 40 petróglifos como ben interese cultural, non? En 2013. E tamén en Pazos de Borbén, aquí perto de Vigo, hai só o Concello de Pazos de Borbén ten 19 petróglifos declarados BIC, non? Xa saindo destas comarcas, pois aquí Marín ten tamén unha enorme riqueza, e Cerdedo Cotobade máis arriba, máis ao norte tamén, non? E tamén, como se falou antes, unha zona dunha enorme riqueza de patrimonio material de fortalezas, non? No Baixo Miño, só o Concello de Tomiño ten 5 fortalezas declaradas ben de interese cultural por este decreto de 1949, e no Condado, Salvaterra de Miño ten 4. É tamén unha zona de conxuntos históricos con máxima protección patrimonial. Aquí colei Ribadavia, que é do Ribeiro, pero, bueno, como queda moi perto da fronteira, metino. Ribadavia, Baiona, Tui e Vigo, se nos fixamos con datos do Censo de Poboación e Vivendas de 2011, é o máis recente que hai, xa non é moi actualizado, pero, bueno, é post-crise en todo caso, e, por tanto, tampouco cambiou moito o panorama inmobiliario. Vemos que por unha banda, Tui, sorprendentemente, para min foi unha sorpresa, ten unha porcentaxe de vivenda baleira moi baixa, no? O conxunto histórico de Tui, é dicir, a sección censal que se corresponde co conxunto histórico, ten un 8,5% de vivenda baleira, de acordo co censo de 2011, mentres que Ribadavia ten case un 30% de vivenda baleira, non? Se nos fixamos na porcentaxe de poboación maior de 65 que reside nestes centros históricos, vemos tamén que Ribadavia tamén, evidentemente, recollendo toda unha serie de patróns demográficos territoriais a nivel comarcal, litoral contra interior, do que vou falar un poquinho máis adiante, ten máis do 38% da súa poboación maior de 65, non? Contra o que acontece en Vigo, no centro histórico de Vigo, cun 15%. Ben, o certo é que isto que falaba de Ribadavia é unha repercusión local dun problema de país, é un problema que temos de ordenación territorial, de ordenamento territorial, e de crise demográfica e de desequilibrio total e absoluto entre unha metade do país, a metade oriental e a metade occidental, non? Este gráfico mostra con datos do IGE a evolución de poboación de todas as comarcas galegas entre 1981 e 2017. Podemos ver como só 12 comarcas gañaron poboación neste período. As que máis gañaron foron as comarcas da Coruña e Santiago, evidentemente, cunha cuestión de crecimento metropolitano, Lugo, Pontevedra, a Mariña Central, non sei a quen se ocurriu vivir a Mariña en 3, pero en todo caso a Mariña Central, Vigo, o Baixo Miño, o Salnés, o Morrazo, o Ourense e o Condado. O resto perderon poboación. Entre as 10 que máis poboación perderon, vemos que 5 pertencen á raia, non? As 10 que máis poboación perderon, que perderon máis do 50% da poboación neste período de tempo, Terra de Caldelas, pertence á raia,
Terra de Cadelas non. Baixa Limia pertence á Raia, Terra de Tribes, a Fonsagrada, ten tamén dinámicas de límite, ainda que sexan outras diferentes. Terra de Celanova pertence á Raia, os Ancares, Viana na Raia, a Limia na Raia, a Paradanta na Raia. Ben, está claro que temos un problema de despoboamento neste país e un problema que afecta tamén ao territorio fronteirizo con Portugal. A dinámica litoral contra interior reprodúcese tamén ao longo da fronteira con Portugal. Mentres o Baixo Miño, o Condado de Vigo gañaron poboación entre 1981 e 2017, todas as outras comarcas da Raia perderon poboación. No caso da Baixa Limia, no caso de Viana, no caso da Terra de Celanova, incluso na Paradanta, foi unha perda absolutamente dramática. Non? A fotografía da dereita é unha fotografía de Ruth Matilda Anderson, de 1925, dos cativos que vivían en Vilanova dos Infantes, concello de Celanova, hai 100 anos. Eu contei máis ou menos 30 cativos. Tendo en conta que, segundo datos do último nomenclato de 2017, no núcleo de Vilanova dos Infantes viven 111 habitantes, e debido moito que 30 deles sexan cativos, sería moi difícil facer unha foto deste tipo, non? Entón, temos un problema de perda de poboación. Un problema de perda de poboación que afecta directamente á preservación do patrimonio. Quen vai coidar ese patrimonio? Quen vai coidar de todo o patrimonio que non é BIC, que é patrimonio etnográfico, que é patrimonio da arquitectura popular, que é patrimonio inmaterial, se non hai portadores, se non hai persoas que utilicen estas arquitecturas, eses territorios, esas terras que non as traballen, non? Isto reproduce tamén nas pirámides poboacionais. Se nos comparamos as de arriba, Baixo Miño, Condado Vigo, teñen, pois eso, máis anchas os tramos de idade media, non? O típico dunhas poboacións de país desenvolvido. A Paradanta, a Limia, a Verín, que son xa comarcas do interior, pero que teñen cabeceiras comarcais cun certo dinamismo, no? O caso da Cañiza, Xinzo e o propio Verín teñen unha pirámide invertida, pero un poquinho máis ancha tamén nos centros, e despois a Baixa Limia, Terra de Celanova e Viana, que teñen esta especie de copa de Martini, no que non hai prácticamente persoas por debaixo de 10 anos. Non? Bueno, evidentemente o que ilustra é un desequilibrio territorial tremendo, un baleiramento brutal dunha parte crecente do país que queda sen habitantes que coiden do patrimonio, entre moitas outras cousas as que xa non entro, non? Simplemente centrándome na cuestión patrimonial. Mapas, tamén para ilustrar o mesmo. Porcentaxe de poboación menor de 20 anos na esquerda, porcentaxe de poboación maior de 64 na direita. Nos vemos, bueno, prácticamente este é o trazado da AP9. Tamén sería interesante estudar como o trazado das grandes infraestructuras contribúen ao desequilibrio territorial deste país, non? A medida que a poboación se vai concentrando en torno a elas. Maior de 64, sobre todo centrado en Ourense, agás Ourense é a súa área de influencia, na montaña de Lugo e a zona de Muras ou Xistral, non? Bueno, situación gravísima. Índice de envellecimento, Ourense, unha vez máis, no peor caso, maiores de 64 por cada 100 menores de 20, pero, curiosamente, se miramos o índice de sobreenvellecimento, que son os maiores de 84 por cada 100 maiores de 64, aí é o sur da provincia de Lugo, a montaña, tamén, de novo, Muras, a zona oeste do Xistral, nunha situación peor, non? Se miramos tamén a porcentaxe de vivendas baleiras na esquerda, a porcentaxe de vivendas secundarias en 2011, vemos que, bueno, aquí xa non hai un patrón claro, non? Porque aquí entran distintas cousas, tanto dinámicas especulativas urbanas no litoral, como podemos ver, por exemplo, o Norte Foz, que é un dos concellos do país que máis porcentaxe de vivenda teñen, como, bueno, dinámicas de abandono si na zona do interior, non? Pero en vivendas secundarias, é dicir, segunda vivenda, a provincia de Ourense ten as maiores porcentaxes, non? Tamén derivadas da emigración e de que se mantén a vivenda como, bueno, fin de semana no caso de emigración a Vigo ou, bueno, directamente para vir de vacacións un mes, nos que marcharon a Barcelona, a outros centros industriais peninsulares ou incluso ao estranxeiro. Ben, unha vez falado isto, tres desafíos fundamentais que eu vexo que ten o patrimonio e dos que creo que é importante que haxa un proxecto pensado, un proxecto colectivo, un proxecto de país sobre isto, non? En primeiro lugar, o risco da degradación e ou destrucción, non? Que pode ser por acción directa, por exemplo, moitas veces institucional. Últimamente estamos vendo o asfaltado innecesario de camiños
dos Camiños de Santiago por parte da Axencia de Turismo de Galicia, de Turgalicia, non? Quedan os Camiños de Santiago baixo a competencia de Turgalicia, que decide, por algunha razón, asfaltalos. Agora, bueno, informouse dun asfaltado do camiño primitivo na Fonsagrada, en Vilardongo e Pedrafitelas, tamén entre Sarria e Paradela, taparon unhas poldras que había, uns pasos de inverno, non se entende a necesidade deste asfaltado, tamén pola construción de mega infraestructuras, a construción da autovía A76 que ameaza a Ribeira Sacra, que por outra banda queren declarar Vic, que queren que sexa patrimonio da humanidade, faise un trazado dunha autovía con non sei cantos viadutos que o ameaza, en fin, corporativa, industria do eucalipto. A industria do eucalipto hai moitas denuncias de Mariña Patrimonio, de moitas outras asociacións de protección do patrimonio que denuncian como tanto as plantacións como as podas de eucaliptos con maquinaria pesada están danando petróglifos e moitos outros xacementos arqueolóxicos. A industria extractiva tamén, mineiras, por exemplo, que tamén ameazan, tamén a Mariña Patrimonio e a Adega denunciaron ante a Fiscalía de Destrucción do Castro de Trinidade de Flores en Mondoñedo por unha canteira, etcétera, etcétera. ¿No? Individual, evidentemente, intervencións abusivas sobre o patrimonio, como falaba antes dos hórreos, ou incluso demolición, destrucción de fornos, destrucción de todo tipo de construccións axacentes, de patrimonio popular, etcétera. Ou indirecta, por vía da crise demográfica da que falaba antes, a ausencia de ordenamento territorial que mitiga isto, moitas veces tamén peche de servizos públicos por parte da Xunta en zonas, por exemplo, da montaña de Lugo, que fan cada vez máis odisea vivir aí, crise demográfica que fai que non haxa persoas que termen do patrimonio, perda de funcións coa crise da economía e da sociedade agraria galega a partir dos anos 60, o territorio perde a súa función, os espazos rurais perden a súa función, moitas arquitecturas populares, moitas arquitecturas axectivas, non? Perden as súas funcións, non adquiren outras e, por tanto, caen no abandono total e absoluto, non? E despois de regulación, non? A min preocupame, por exemplo, ante o proxecto da Lei de Rehabilitación e Regeneración Urbana, que parece que vai ser aprobado próximamente, que reduce a intervención de patrimonio sobre as reformas, sobre as intervencións, sobre arquitecturas que non estean declaradas BIC. A porcentaxe de patrimonio galego que é BIC é minúsculo. Hai toda unha serie de arquitectura popular que non ten esa protección e que alguén ten que protexer, tendo en conta a tradición que temos de intervencións absolutamente abusivas sobre o patrimonio e sobre o territorio, e alguén ten que protexer, igual ten que ser un mecanismo o menos burocrático posible, pero alguén ten que protexer que esa intervención se faiga de acordo cos principios de respecto ao patrimonio. Non? Outro risco, folclorización. Non? Risco de folclorización do baile de música, por exemplo, música tradicional e baile tradicional que queden simplemente reducidos a unha especie de espectáculo coreografiado, montado para entreter a alguén que lle gusta moito mirarlo e facer vídeos, pero que non o sabe practicar. Un risco moi claro. Folclorización tamén de celebracións e rituais, folclorización, por exemplo, ou turistificación dos entroidos de Ourense, dos entroidos arraianos en algún caso. Tamén un risco que afecta á lingua con uso cada vez máis litúrxico en certos ámbitos, pero que non se traslada ao día a día, á vida cotiá. E, por último, turistificación, non? Estando aquí en Santiago de Compostela, turistificación que ameaza os centros históricos, co avance da industria turística e do monocultivo turístico sobre o uso residencial orixinal xunto co comercial dos centros históricos, a expansión de Airbnb, agora hai máis ou menos 800 anuncios de Airbnb no Concello de Santiago, que dá unha media de 1.600 euros en agosto. Evidentemente, iso expulsa aos veciños porque é moito máis rendible poñer un piso en Airbnb que no mercado do arrendamento convencional. Non? Entón, riscos para centros históricos, turistificación, xentrificación, desaparición da súa función residencial porque avanza o uso turístico, promovido polas administracións, o camiño de Santiago como vector de turistificación do medio rural, por exemplo, en todo o eixo entre Triacastela e Santiago, non? Pasando por Arzúa, por Palas, Melide, Porto Marín, en fin. O camiño como vector de turistificación de áreas rurais que quedan abandonadas para calquera outro tipo de uso. O turismo tamén como vector de urbanización desordenada, especulativa e destrucción patrimonial ao longo do litoral dende os anos 60, pero tamén na actualidade, en 2005. E, por último, unha visión que eu considero rendista do patrimonio, onde se fai un investimento masivo en certos bens que se considera que atraen turismo de masas,
caso da Catedral de Santiago, o caso dos camións de Santiago, investimento masivo que está previsto de 30 millóns só para Xacobeo en 2019 nos orzamentos, onde se focaliza o investimento nunha serie de bens moi concretos que se considera que teñen visibilidade, que se considera que teñen retorno económico e que se considera que atraen turismo de masas, mentre se abandona toda unha parte do país que queda absolutamente no esquecemento, no abandono, co patrimonio que esmorece, igual que esmorece a súa poboación, non? Para 2018 está previsto, bueno, aumenta o 10% o orzamento da Axencia Galega de Turismo, chega a 64 millóns, en parte para a organización de grandes eventos, mentres que a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural só ten 19 millóns, 19 contra 64, dos cales moitos van ir para os bens de interese cultural relacionados co Xacobeo ao longo do Camiño de Santiago e para a propia Catedral de Santiago, non? A Fundación da Cidade da Cultura leva 9 millóns de euros, en fin, Política Lingüística leva 8. Ben, eu creo que é importante falar de que entendemos como patrimonio, cal é o patrimonio do que queremos termar, na raia, pero tamén no resto de Galicia, que ao final as dinámicas son parecidas, para que non caíamos en coller un patrimonio que consideramos que sí que nos dá un retorno económico investir nel, que aí centremos o noso investimento e que abandonemos o resto do país, tanto desde o punto de vista demográfico como desde o punto de vista patrimonial. Grazas.